Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a ciência comportamental. Gente, como sempre, antes da nossa conversa, lembrem de curtir esse vídeo, compartilhar, marca o seu amigo que quer mais informações. Entra no nosso canal, se inscreve e não esquece de ativar as notificações para você receber todo o conteúdo que a gente prepara semanalmente aí para vocês. Vocês já devem ter escutado falar no estudo do comportamento animal, na psicologia animal, etologia animal. Existe uma série de nomes que a gente pode dar para o estudo do comportamento. E por que é bacana a gente conversar sobre o comportamento? Nos nossos encontros, a gente sempre fala aí do que é natural para o gato, como a gente observa os comportamentos do felino e como a gente trabalha isso de forma a trazer cada vez mais bem-estar para o nosso animalzinho, não é isso? A gente precisa pensar também na questão de saúde. Nós tratamos comportamentos. Como assim? Na verdade, nós tratamos instabilidades, problemas comportamentais. Então, a gente vai entender um pouquinho aí dessa rotina, como é que os profissionais de comportamento trabalham, para que você entenda aí de uma vez por todas qual a importância da gente também trabalhar a parte psicológica dos nossos animais. Então, a etologia, a ciência comportamental, ela tem algumas vertentes. Os biólogos, por exemplo, estudam comportamento, e isso a gente fala para qualquer espécie, não pensando só nos nossos gatinhos. Eles observam esses animais por muito tempo, fazem muitas anotações, a fim de montar um repertório que a gente chama, né? Um etograma. Como assim? Como é que funciona isso? Quando a gente faz observação, quando a gente faz descrição de alguns pontos ou de hábitos que aqueles animais têm, a gente começa a entender, por exemplo, os padrões. Então, como é que determinada ave se reproduz? Como é que o macho chega até a fêmea? Qual é a dança que ele faz para ela? Enfim, isso é feito ao longo de muito tempo. Os pesquisadores geralmente trabalham sempre com o mesmo grupo e observam esse grupo aí por anos e anos a fio, fazendo essas anotações e encontrando esses padrões. Essa seria a pesquisa básica dentro do comportamento. Quando a gente pensa um pouquinho na questão do veterinário, por que será que a gente vai trabalhar com isso? Se eu sei um padrão, eu consigo entender o que pode estar errado dentro daquilo que seria normal. Então eu percebo, eu diagnostico problemas de comportamento. Essa seria a base do nosso estudo. E trabalhar com comportamento é intimamente ligado à clínica geral, por exemplo. Como é que eu sei se o meu gatinho está urinando fora da caixa porque ele tem uma doença, está com alguma alteração clínica, ou eu posso dizer que é somente comportamental? Eu preciso conseguir fazer essa diferenciação. Então, num primeiro momento, eu preciso investigar questões clínicas, Eu preciso trabalhar como a veterinária clínica geral. Depois que eu excluo essas possibilidades, aí sim eu vou pensar em questões psicológicas. O que será ali no meu ambiente que talvez não esteja tão legal, ou na rotina, no manejo desse gatinho? Será que ele não está gostando da areia, da caixa? Enfim, a gente vai observar uma série de fatores, sempre integrados, para que a gente consiga corrigir essa instabilidade. E quando a gente fala de corrigir, a gente não pode pensar somente naquele problema. Então, para você, pode ser um problema o gatinho fazer o xixi fora da caixa. Poxa, fica fedido, ele fica marcando a minha sala, aí quando vem a visita sente cheiro de xixi de gato. Isso é desagradável. Mas a gente precisa lembrar, a gente precisa pensar
muito também do ponto de vista do animal. Se ele está manifestando esse comportamento, é possível que ele esteja sofrendo porque tem alguma coisa errada ali naquele ambiente. E aí, como é que ele manifesta esse sofrimento? Essa questão que está deixando ele estressado, que está incomodando ele, fazendo o xixi fora da caixa, por exemplo, né? Isso é um dos fatores que a gente pode pensar quando nós falamos aí de comportamentos, né, da psicologia. Mas tem uma série de outros problemas que nós precisamos tratar também. Quando a gente entende os padrões, quando a gente entende o que é o natural da espécie que a gente trabalha, é interessante também porque em alguns momentos as pessoas podem achar que determinado comportamento não é normal. Então, por exemplo, muitas vezes na clínica o tutor fala pra gente, aí eu vou dar um exemplo de cão, porque isso é muito recorrente. O tutor fala, ai Carol, meu cachorro tá comendo cocô. E eu não entendo, nossa, é um absurdo, é nojento. E você percebe o desespero da pessoa de ver o cachorro comendo as fezes. Ou as dele, ou por exemplo de um gatinho que convive com ele em casa. E aí a gente precisa conversar e precisa tentar entender que talvez para ele não seja algo tão nojento quanto é pra gente. Então, por isso a gente precisa conhecer a normalidade do ponto de vista do animal, porque a gente tende a humanizar, não é verdade? Então, nós vamos interpretar. Eu acho que ele tá com ciúme. Não, ele tá fazendo alguma coisa porque ele não gosta, ou de birra, ou de pirraça. Esses termos, essas interpretações são comuns na clínica, na nossa rotina. Então, a gente passa para vocês que na ótica do animal não existe isso, né? Não existe pirraça, não existe birra, não existe ciúme. A gente tem que interpretar da forma como ele interpreta, como ele enxerga esses comportamentos e o que ele está querendo dizer pra gente. Dentro disso, a gente vai trabalhar aquilo que é necessário. Então, como é que um comportamentalista trabalha? A gente precisa utilizar sempre várias vertentes, né? É uma ciência multidisciplinar. Então, como eu já falei para vocês, a gente sempre vai investigar clínica, nós precisamos ser bons clínicos para identificar, né? Para diferenciar um problema de saúde física ou talvez uma questão somente comportamental, que seria psicológica. Nós temos que trabalhar ambiente, principalmente aí falando dos gatinhos, não é? A gente tem que verticalizar, fazer o enriquecimento ambiental, tudo que a gente já vem conversando, como a gente vai enriquecer a rotina do nosso gato, como nós vamos estimular o nosso gato a brincar, a passear, a se alimentar. Tudo isso faz parte do repertório. Tudo isso precisa ser de uma forma natural. Então, nós vamos trabalhar todas essas questões. Às vezes, nós precisamos utilizar alguma medicação. Depende muito do caso, depende da gravidade daquela situação, daquele momento. Às vezes, nós utilizamos medicamentos, mas a nossa intenção não é deixar esse medicamento por muito tempo ou para sempre, vamos dizer assim. De forma alguma. Muitas vezes nós medicamos o nosso gatinho para que a gente consiga ganhar um pouco mais de tempo para fazer todo esse tratamento, né? Toda essa modificação, que exige também a modificação do tutor, da rotina dele. O tutor precisa estar predisposto a mudar hábitos, muitas vezes, para que a gente tenha aí uma convivência melhor, um ambiente melhor, para trazer o bem-estar para a família toda. E aí, quando a gente fala disso, né, dessa predisposição, de tudo isso que a gente precisa mudar para que a situação fique melhor, muitas vezes a gente se depara com situações de não adaptação, situações de dificuldade mesmo.
Então, falar da clínica comportamental e de um tratamento comportamental envolve questões um pouco mais sérias também. Não é só o xixizinho fora da caixa de areia. A gente precisa pensar que muitas vezes, se não existe essa adaptação, às vezes porque o tutor também não está predisposto a isso, eu aumento aí a chance de ter um animal abandonado, né? Uma adoção que não vai dar certo. Sabe aquela coisa? Eu adotei, mas ele não se adaptou. Será que realmente o animal não se adaptou? Nós demos tempo para isso? E mais ainda, nós oferecemos as condições adequadas para que esse animal tivesse, né, a possibilidade de se adaptar nesse novo ambiente? E a família a se adaptar a esse gatinho, por exemplo? Então, o que a gente percebe na nossa rotina é a falta realmente de informação. A gente falou da consulta pediátrica, né? Ou da primeira consulta do nosso gatinho. Quanta informação a gente precisa passar para esse tutor que talvez nunca tenha tido um gatinho, de tudo que ele precisa colocar nessa rotina, de tudo que ele precisa estimular esse animalzinho. E quando a gente fala de um animal que está sendo adotado, é o mesmo princípio. Será que a sua casa está adaptada para receber esse gato? Você tem o conhecimento necessário sobre a biologia desse animal, sobre o natural desse animal? E você está sendo orientado a trabalhar isso? Problemas a gente tem, problemas de adaptação. Mas a gente consegue contornar esses problemas, a gente consegue tratar as instabilidades comportamentais. Então, essa é a importância do comportamentalista. Essa ciência, aqui no nosso país principalmente, ela vem sendo falada, vem sendo abordada há menos tempo do que quando a gente compara, por exemplo, com a Europa, com os Estados Unidos. Aqui no Brasil, a etologia clínica, né, a ciência do comportamento ainda não é reconhecida como uma especialidade veterinária. Nós já temos profissionais na área, temos profissionais de referência, inclusive, mas ainda não somos reconhecidos como especialistas. Isso tende a mudar, né? Agora a gente fala muito do bem-estar animal e as pessoas estão se deparando com essas questões no dia a dia e agora elas estão começando a ouvir que existe um veterinário especializado em ajudar nesse tratamento. E é isso que a gente precisa buscar. Precisamos buscar a especialidade. Precisamos buscar o profissional que vai conseguir enxergar o nosso problema justamente dessa forma ampla, que vai unir todos os pontos que a gente precisa para a sua situação, para o seu caso, e tratar a instabilidade do seu animalzinho da melhor forma possível. Eu dei o exemplo do xixi fora da caixinha, mas isso é um detalhe, né? O cocôzinho fora do lugar, o não comer o sachê, meu gato não gosta de brincar. São alguns pontos, mas existem outros que às vezes trazem problemas até um pouco mais sérios. Então, por exemplo, problemas com agressividade, ou com outros gatos, ou agressividade para com o tutor, isso é mais sério. Então, a gente precisa sim de uma pessoa especializada e capaz para tratar todas essas questões, para te orientar da melhor forma possível. Isso com certeza daqui a algum tempo vai fazer com que nós tenhamos menos animais sendo devolvidos aos abrigos ou sendo abandonados, ou mesmo que a gente tenha aí alguma eutanásia por conta de problema comportamental, porque isso existe sim, tá? Às vezes a gente pensa e fala, nossa, mas por conta de um problema de comportamento eu vou eutanasiar o meu animal? Às vezes isso acontece. E aí, uma outra dúvida que aparece, uma associação que é feita assim de uma forma corriqueira. Se eu falo de comportamento, de trabalhar comportamento, estudar, obrigatoriamente as pessoas pensam num adestrador. Isso acontece mais para um cão, vamos pensar assim, mas isso também é possível no universo do gato. E aí eu queria diferenciar um pouquinho para vocês a questão do comportamentalista e do adestrador. Então, como a gente conversou,
O comportamentalista, ele é um veterinário de preferência, né? Por que de preferência? Nós temos biólogos, zootecnistas, temos outras áreas que podem trabalhar de forma efetiva nessa questão, mas quando nós estamos conversando sobre diagnosticar uma doença psicológica ou uma instabilidade de comportamento, nós estamos falando de um médico, de um veterinário, justamente para diferenciar essas questões clínicas que a gente conversou. E quando eu preciso utilizar medicação, tem que ser obrigatoriamente um médico veterinário. Isso é importante da gente dizer e de vocês observarem. Então eu tenho um tratamento, eu tenho um diagnóstico, mas e o adestramento? Muitas vezes as pessoas colocam toda a expectativa de corrigir problemas comportamentais em cima de um adestrador. E isso traz uma série de erros. Às vezes o adestrador não consegue consertar esses problemas porque não é realmente da alçada do adestramento. O que seria adestrar? Quando a gente adestra um cão ou um gato, é possível sim fazer adestramento de gato. Nós estamos falando em condicionar. Então nós vamos fazer repetições de exercícios, de brincadeiras, de atividades com a intenção de condicionar o meu animal para que o nosso animal responda de determinada maneira a alguma situação. O adestramento é muito bacana, mas ele é uma ferramenta. Então é muito legal a gente trabalhar em conjunto, nós termos um adestrador de confiança que possa unir as forças. Então eu não vou tratar um problema de comportamento com um condicionamento. Eu preciso entender qual é a raiz desse problema. Por que o meu gatinho está se comportando de determinada forma? Qual é a causa disso? Eu preciso tratar essa causa. Às vezes essa causa é ambiental, é de manejo, pode ser clínica? Sim. Então eu vou procurar esta causa, vou tratar essa causa, mas eu posso, por exemplo, enriquecer a minha rotina com o adestramento, com os exercícios, com o condicionamento. Então nós precisamos trabalhar em conjunto, lembrando que o adestramento é uma ferramenta importante que ajuda muito, mas o adestramento em si não é o tratamento. Se a gente continuar pensando somente nisso, nós não vamos conseguir resolver aí a maioria dos problemas. E nisso eu chamo a atenção de vocês também para os cães, né? Como hoje nossas casas são multi-pets, então talvez você tenha gatos e cães e esteja enfrentando esses problemas para as duas espécies. É o mesmo raciocínio. Não necessariamente vai ajudar ou vai resolver você só ter um adestrador ou um passeador para o seu cachorrinho. Talvez ele precise realmente de uma avaliação clínica para que você entenda quais, né, ou qual seria a causa daquela instabilidade que ele está manifestando. Nós vamos conversar aí sobre adestrar o gatinho. Vou dar exemplo para vocês de brincadeiras, de rotinas que vocês podem ter. Talvez vocês estejam perguntando, nossa, mas para que eu vou adestrar o meu gato? Ensinar a sentar, levantar, rolar? Não vou fazer isso. Não vamos comparar com cães, tá? A gente não precisa adestrar o gato da mesma maneira. Mas adestrar, né, condicionar, quer dizer criar vínculo. O fato de você estar adestrando ali o seu gatinho, por exemplo, quero ensinar o meu gatinho a bater a patinha na minha mão. O objetivo não é esse final, você enxergar o gatinho fazendo esse movimento ou essa repetição, mas é tudo que você precisou fazer com ele para chegar naquele ponto. Então, todos os momentos que você ficou interagindo com ele, que você despendeu do seu tempo para exercitar a cabecinha do seu gato. Isso é interessante. Entra na parte da rotina, né, da brincadeira. Por que não acrescentar isso na rotina de vocês? Isso traz conforto psicológico, isso traz bem-estar tanto para o animal quanto para você e para sua família. Isso cria vínculo. Então, é sim uma ferramenta muito legal para a gente trabalhar também.
Só não associem com tratamento comportamental. E a idade? Aí a gente pensa, isso também é uma dúvida bastante frequente. Eu só consigo ensinar o meu gatinho filhote. Se eu adotar um gatinho mais velho, levar um gatinho idoso para minha casa, ou eu já tenho meu gato desde pequeno, mas agora eu gostaria de fazer algum exercício com ele, de treinar ele para alguma coisa, mas ele tá velho, ele não vai aprender. Será que é verdade? Na verdade, a idade não é limitante. Então, em qualquer fase da vida, a gente pode sim colocar rotinas, colocar o adestramento, as brincadeiras para o nosso gatinho. Lógico que um gatinho filhote é muito mais maleável do que um gato idoso, talvez, que já tem ali as suas manias, a sua rotina, mas isso não significa que a gente não possa colocar, inserir na rotina da nossa casa e do nosso bichinho esse tipo de exercício. Então, a idade não é limitante. Vamos inserir aí, independente da idade do seu gatinho, a gente vai falar disso para você colocar na rotina de casa e criar aí um vínculo muito maior com o seu animalzinho. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse tema é extremamente importante. Eu gosto muito de falar disso, da ciência comportamental, de mostrar para as pessoas qual é a importância dela, é aquilo que eu gosto de fazer e a gente precisa aí juntar forças e fazer com que todo mundo conheça essa nova especialidade que no futuro vai chegar como especialidade, né? O trabalho a gente já tem. Então eu preciso que todo mundo conheça, que vocês compartilhem isso. Vai ser de extrema importância para que daqui a pouco tempo a gente tenha aí cada vez mais os nossos animais vivendo de uma forma plena, vivendo em bem-estar. Se você curtiu, compartilha com os seus amigos, curta aí também o vídeo, entra no nosso canal, se inscreve e ativa as notificações para você receber todo o nosso conteúdo toda a semana, tá bom? Até o próximo vídeo.